Perceber o Brasil do trabalho exige olhar da manchete. Quando o noticiário celebra a queda do desemprego, é preciso respirar fundo e perguntar quem de fato está sendo incluído. Porque por trás de cada número há uma história que não cabe na estatística e um silêncio que o gráfico não mostra. Nos últimos anos, o país viu uma redução expressiva da taxa de desocupação, algo em torno de 5,6% em setembro de 2025. É um dado positivo, sem dúvida, mas há um outro número, menos falado, que conta uma história diferente. 16,2%. Essa é a taxa de subutilização da força de trabalho, um indicador que revela quantas pessoas estão, de alguma forma, fora do pleno emprego. São trabalhadores que gostariam de trabalhar mais horas, que desistiram de procurar ou que estão presos a bicos e ocupações precárias. Imagine, são milhões de pessoas que trabalham, mas não o suficiente, que produzem, mas sem estabilidade, que vivem ocupadas, mas subutilizadas. É o retrato de um país que, mesmo com o desemprego em queda, ainda desperdiça o potencial humano que poderia mover sua economia. E aqui vale um pedido rápido. Se esse tema faz sentido para você, se acredita que dados e histórias podem mudar o modo como entendemos o trabalho, curta esse vídeo, compartilhe com quem também se interessa por sociedade e desenvolvimento e se inscreva no canal. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas e a manter esse debate vivo. Quando olhamos mais fundo, percebemos que o problema não é apenas ter um trabalho, mas que tipo de trabalho temos. Quase 39% das pessoas ocupadas no Brasil estão na informalidade. São trabalhadores sem carteira, sem férias, sem 13º, sem aposentadoria. Pessoas que sustentam a economia sem serem sustentadas por ela. O IBGE chama isso de informalidade. A sociedade sente isso como insegurança. E o futuro, se nada mudar, chamará isso de desigualdade crônica. Pense na Maria. Trabalha como diarista, mas as diárias diminuíram. Gostaria de trabalhar 4 vezes por semana, mas só consegue 2. Na estatística, está ocupada. Na realidade, está subocupada. Ou no João, motoboy de aplicativo que passa o dia na rua sob sol e chuva, mas não tem carteira assinada, nem seguro, nem plano de saúde. A renda depende do algoritmo e o cansaço do próprio corpo. E há também a Ana, que parou de procurar emprego depois de meses sem retorno. Gostaria de trabalhar, mas já não acredita que o mercado vai chamá-la. Para o sistema, ela não existe. É uma força de trabalho potencial. Essas pessoas são o espelho do que a manchete não mostra e se somam aos milhões que vivem o mesmo drama da subutilização do talento, da energia e do tempo humano. Até agora, quando falamos de futuro, o cenário exige cuidado. A automação, as plataformas digitais e o avanço da inteligência artificial podem ampliar a precarização. Se não houver políticas de requalificação e proteção social, o risco é criar uma sociedade onde todos trabalham, mas poucos têm trabalho digno. E esse é o ponto central. O Brasil não precisa apenas gerar empregos, precisa gerar empregos de qualidade. Isso significa investir em educação técnica e superior, estimular a inovação, simplificar a formalização e criar redes de proteção que alcance também os informais. Não se trata de caridade, mas de estratégia. A subutilização da força de trabalho é, antes de tudo, um problema de produtividade nacional. Cada trabalhador que não é plenamente aproveitado é uma ideia que não se realiza, um projeto que não nasce, uma economia que não cresce. Para os que analisam dados, e aqui falo com quem gosta de números, gráficos e realidades, o caminho está na PNAD contínua do IBGE, é ali que estão os indicadores que mostram e a engrenagem social em movimento. Taxa de desocupação, subutilização, informalidade, rendimento médio, jornada habitual.
A base de tudo o que realmente importa quando falamos de qualidade de vida. E se esse trabalho de trazer contexto, cruzar dados e contar histórias reais faz sentido para você, considere apoiar financeiramente esse projeto. É minha única fonte de renda e cada contribuição, pequena ou grande, ajuda a manter viva a produção de conteúdos independentes sobre gestão pública, sociedade e desenvolvimento. Apoiar é investir em informação de qualidade que não depende de patrocínios políticos nem corporativos. Agora, pense comigo, se 16% da força de trabalho está subutilizada, isso significa que quase 1 em cada 6 brasileiros vive o paradoxo de trabalhar sem poder viver do próprio trabalho. Não é apenas um número, é um sintoma de como o país ainda estrutura o seu desenvolvimento. E o mais curioso é que, historicamente, o Brasil sempre mediu o sucesso do mercado de trabalho por quantas pessoas estão ocupadas. Mas e quando estar ocupado não é o mesmo que estar pleno? Quando o trabalho não garante autonomia, nem direitos, nem futuro. Estamos diante de uma encruzilhada. De um lado, a queda do desemprego, do outro, a precarização silenciosa. No meio, milhões de pessoas que não cabem na manchete. A boa notícia é que temos as ferramentas, dados, políticas e vontade social para mudar o rumo. A partir de agora, o desafio não é apenas gerar emprego, mas gerar propósito. Não é apenas incluir no mercado, mas garantir que esse mercado não exclua quem mais precisa dele. E talvez esse seja o verdadeiro sentido de repensar o trabalho. Compreender que o desenvolvimento não se mede apenas em PIB, mas em dignidade. Comente aqui, qual desses números mais te surpreendeu? A taxa de subutilização, a informalidade ou o fato de que o desemprego em queda pode esconder tanto? Quero ler tua percepção, porque o debate sobre o futuro do trabalho começa agora e começa com a tua voz. Se este conteúdo te fez pensar, deixa teu like, compartilha com quem se interessa por políticas públicas e desenvolvimento e se inscreve no canal. Vamos seguir transformando dados em reflexão e reflexão em ação.